Olá, irmãos, tudo bem? Hoje a gente vai seguir com os estudos sobre o livro de Romanos. A gente estudou a última vez sobre o capítulo 9. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 10 e 11. Isso que eu gostaria de falar antes de começar o estudo. Eu tenho feito, tentado fazer vídeos mais curtos, porque algumas pessoas falaram, não, porque o vídeo é muito longo, é cansativo e não atrai tantas visualizações e tal, mas como vocês sabem, esse nunca foi o meu objetivo, de atrair visualizações, e sim ensinar a palavra de Deus. Como esse assunto é um assunto muito complexo, muito difícil, tem muita, principalmente em relação ao calvinismo, doutrinas acrescentadas aqui. Não dá para fazer um estudo de Romanos, principalmente de 2 capítulos ou 3, em vídeos de 5 minutos. Isso é impossível. Então, se o seu coração, irmão, está dizendo que um vídeo muito longo, de 30, 40 minutos ou até 1 hora, é muito tempo para que você desperdice com a palavra de Deus, então realmente eu recomendo que você vá assistir outras coisas, vá assistir vídeo de piada, de outras coisas, porque você vai se satisfazer muito mais. Agora, se o seu coração é voltado para a palavra de Deus, então fique aqui, que eu acho que a gente vai conseguir avançar muito mais no estudo, ok? Então, começando com Romanos 10, que nem eu falei, a gente já estudou Romanos 9 no vídeo anterior. Se você chegou aqui, vá e não viu o estudo de Romanos 9, né, assista o vídeo passado falando de Romanos 9, que você vai ter um entendimento muito melhor. Mas começando Romanos 10, então, começando do versículo 1, eu vou ler e na medida do possível a gente vai acompanhando com todas as outras passagens que a carta de Romanos chama, principalmente do Velho Testamento, onde Paulo se baseou totalmente para escrever isso. Então, como você precisa de entendimento do Antigo Testamento, da primeira aliança, da Torá, da lei, para entender isso daqui, a gente vai ter que chamar passagens de lá. Não tem jeito, não dá para fazer isso de uma maneira diferente. Senão o entendimento do livro de Romanos fica comprometido. Ok? Então vamos lá. Versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Os judeus que estavam tentando estabelecer a sua própria justiça de acordo com a lei, seguindo todas as leis e todas as tradições judaicas, seguindo a lei de Deus, não estavam conseguindo a justiça, porque não acreditaram em Jesus. Porque ele está falando aqui, porque o fim da lei é Cristo. O que isso quer dizer? Que a lei acabou? Não. Quer dizer que toda a lei são as sombras de Cristo. Quando Cristo veio, ele é a revelação, é o cumprimento da lei, para a justificação de todo aquele que crê. O que estava acontecendo? Os judeus não estavam crendo. Eles não estavam, até hoje, eles não aceitam Jesus Cristo. Então, eles estavam tentando fazer a sua própria justiça. Fazendo como? Todas as ordenanças da lei. Sacrifícios, as festas, tudo. Tudo isso daí, aí você vai me perguntar, mas Deus falou lá na Torá que essas coisas eram eternas.
E são, e são. Cristo é eterno. Todas aquelas ordenanças e todas aquelas coisas da lei apontavam para Cristo. Cristo é a lei. Cristo é o fim da lei. Ele é o cumprimento da lei. É nele que se cumpre todas as coisas. A lei para aqueles que, para a justificação de todo aquele que crê. Porque quem praticava a lei cria que por conta das ordenanças da lei ele seria salvo. Mas às vezes sem entendimento, que todas essas coisas apontavam para Cristo, apontavam para o Salvador, para o Messias. Quando ele veio, se cumpriu todas essas coisas que estavam apontadas na lei. Então, a fé, daí para frente, a gente já falou num vídeo anterior, passa a ser no Salvador, em Jesus, em Cristo. A fé, você crendo em Jesus, você é salvo. Na lei, você crendo na lei, que é Jesus, você é salvo. Então, sempre foi pela fé, não pelas obras da lei. As obras da lei, as ordenanças da lei, apontavam para o sacrifício de Jesus e mostravam em paralelo que todos nós somos pecadores. Ok? Vamos lá. No versículo 5 fala assim: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Ele está falando aqui, ele está puxando aqui já uma passagem lá de Levítico. Em Levítico, Moisés está dizendo isso, que aqueles que praticarem a lei viverá por meio dela. Você consegue entender? Quem pratica a lei vive na antiga aliança. Na nova aliança, Cristo cumpre a lei. Se ele é revelado, é cumprido, ele vem à existência, ele passa a ser o cumprimento da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Por isso Moisés fala que o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Quem praticou a lei vive por meio delas, por meio da lei que é Cristo, que aponta para Cristo. A lei são as sombras do sacrifício de Cristo. Ok? Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Vou parar aqui. O que está falando aqui? Porque Paulo está tirando isso da onde? Ele está tirando da cabeça dele? Ele entendeu isso de uma maneira sobrenatural e está falando? Não. Ele está buscando nos profetas, está buscando na palavra de Deus. Ele está vendo aqui, ó, essa passagem, que fala que com a boca se confessa para a salvação, que todo aquele que crê, ele está colocando apontando para Jesus Cristo, mas todo aquele que nele crê e naquele que ele confia jamais será envergonhado. Aonde que está falando isso daqui? Tá em Isaías, no capítulo 28, versículo 16. Tem exatamente essa passagem. Aí, se você quiser entender 100% o contexto do que Paulo está falando, volte lá. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Aí você vai entender o que Moisés está falando aqui, tá? O que Isaías está falando e o que Paulo está querendo dizer, tá? Desculpa, não é Moisés, Isaías. Daí fala, como diz a Escritura, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mesma coisa, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde está falando isso daqui? Joel, no capítulo 2, no versículo 32.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer entender o contexto do porquê Paulo está falando isso? Vai lá em Joel, no capítulo 2, versículo 32, você vai entender. Joel está descrevendo uma coisa maravilhosa. Paulo está citando aqui. Tudo que a gente falou aqui praticamente na carta, desde o versículo 1 até agora, são tudo praticamente citações. Paulo está fazendo uma junção de tudo que foi falado na palavra de Deus. Essas passagens de Deuteronômio, por exemplo, eu não citei aqui, mas quando fala, né, que Moisés descreve a justiça e tal, em Levítico, em Deuteronômio, lê Deuteronômio, capítulo 29, 30, 31. Você vai ver que coisa maravilhosa. É daí que vem coisas que a gente vai entender aqui para frente ainda. Vamos por partes. Vamos continuar aqui. Fala assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Olha, lá está falando que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles vão invocar aquele em que não creram? Eles não criam em Deus? Criam. Mas Jesus é o cumprimento da lei. Então, se eles não aceitam Jesus, Paulo está dizendo aqui que eles não estão crendo, eles não estão conseguindo entender, eles não estão atingindo o entendimento. E está falando, aquele que não crê. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Será que eles não ouviram falar de Deus? Né? Ouviram, mas aqui está sendo falado de Cristo. Está sendo falado de Cristo. E como ouvirão se não houver quem pregue? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Essa passagem, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, está em. Espera um pouquinho. Em Isaías. Isaías 52, versículo 7. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Sobre o que está sendo falado aqui, ele estava dizendo que sairiam pelo mundo inteiro para pregar as boas novas, que é Cristo. Entendeu? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, porque Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Tá? Paulo está citando outra passagem aqui. Está no Salmo 19. Então Paulo está fazendo uma costura aqui de muitas passagens do Velho Testamento. A gente precisa entender esses contextos. Tá? É impossível para eu colocar tudo isso num estudo num capítulo aqui, porque eu teria que voltar e ler todos os contextos de que se falam aqui. Então, como não é possível a gente fazer isso agora no vídeo, pegue essas passagens que eu tô citando, volta lá e lê. Tenta entender o que estava acontecendo lá para que Paulo esteja citando essas passagens aqui. Ok? Aí ele está falando, né? Então eles não ouviram? Claro que ouviram, os judeus, tá? Ele está falando aqui sobre os judeus. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Quem? Lembra do estudo passado? Fala de Oséias. Vocês não são meu povo. Falando dos gentios. Na verdade, falando das 10 casas de Israel que vão se tornar a plenitude dos gentios. Tá? Isso é outro estudo. A gente já falou isso em vídeos passados. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim.
Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Tá? Então, Paulo está explicando aqui, ele está pondo em contraste os dois povos, judeus e gentios. Fala que judeus e gentios, o Senhor é o Senhor de todos, tanto dos judeus quanto dos gentios, e que não há diferença entre eles. Tá? E isso é fato, é verdade. Mas ele está dizendo que o povo judeu, que estava buscando a sua aceitação através da sua própria justiça, através das obras da lei, não estava conseguindo. E o Senhor estava aceitando aqueles que pela fé criam em Cristo Jesus, provocando ciúmes nesses judeus. Por que Deus estava fazendo isso? Por que estava acontecendo isso? Se você voltar nos contextos do Velho Testamento, o que o povo, os israelitas, fizeram no passado? Eles adoraram outros deuses. Isso criou ciúme em Deus. Deus não se agradou disso. E esse mesmo ciúme que Deus sentiu quando Deus tirou eles do Egito, atravessou o deserto, levou eles para a terra prometida, e eles se dobraram para outros deuses, esse mesmo ciúme o povo judeu estava sentindo, porque Deus também, que prometeu livrar eles e tudo, e que vai cumprir, estava salvando as pessoas, os gentios, que para eles era um absurdo um judeu entender isso, e eles que praticavam toda a lei de Deus, todas as ordenanças que foi dado lá no Monte Sinai, não estavam conseguindo a salvação. Olha que loucura na cabeça de um judeu. É isso que Paulo está explicando aqui. Você consegue entender? Isso não tem nada a ver com predestinação, com eleição, com graça irresistível, todas essas baboseiras que o calvinismo inventou como dogma, como doutrina. Simplesmente Paulo está pegando aqui, fazendo uma costura do Velho Testamento e dando o entendimento para quem quer entender. Porque se você lê aqui e separa versículos, né, aleatórios, você monta uma doutrina igual a calvinista. Tá? Vamos começar Romanos 11. Fala assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou Israel? Não, de maneira nenhuma. Então, ele rejeitou 10 casas, mas 2 casas ele manteve e segurou. Não que se agradou, mas segurou, né, debaixo da lei e tudo, para que a promessa dele a Abraão, Isaac e Jacó se cumprisse. Tá? Por acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo, Paulo dizendo, né? Sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Lembra? Paulo aqui ele tem como judeu, porque das 2 casas, Judá e Benjamim, ficou a casa de Judá. Tá? Só lembrando. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ai, ai, ai. Começa o negócio da predestinação. Não rejeitou o povo que de antemão conheceu. Conheceu? Conheceu, é verdade. Mas ele falou, esse eu salvo, aquele não, esse aqui vai, esse não. Não, nós já falamos sobre isso. Não tem nada a ver. De antemão conheceu, óbvio. Deus na sua presciência, sabe todas as coisas. Tem muitas passagens na Bíblia que falam isso, a gente já falou em outros vídeos, não vou ficar aqui citando tudo de novo. Mas vamos lá. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando me matar. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha, vamos parar aqui um pouquinho. Está citando Elias aqui em 1 Reis, acho que é capítulo 19. O que acontece aqui? Elias vai naquela passagem do altar e que os profetas de Baal
né, tentam fazer fogo descer do céu e colocar fogo em cima do altar, e Elias meio que zomba deles até, e eles não conseguem. Aí Elias manda jogar água e tal, e invoca o Senhor, e Deus manda o, o fogo do céu e coloca fogo no altar na frente de todos os profetas de Baal. Aí Elias, nesse momento, né, através de Elias, Deus mata os 450 profetas de Baal, nesse momento aqui. E aí, quando chega Jezabel, né, que Elias, vamos dizer assim, Elias pela fé em Deus e tal, através da fé dele, foram mortos 450 profetas de Baal. Mas aí Jezabel roda a baiana lá e fala, não, agora eu vou matar Elias. E Elias fica morrendo de medo. E foge, né? Que contrassenso, né? Mas tudo bem. E aí ele fica falando, né? Nesse momento ele está murmurando, ele está com medo, e está falando, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Aí qual que é a resposta de Deus para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Doutrina da predestinação. Deus pegou 7.000 homens e falou, não, esses 7.000 aqui são meus, ninguém mexe, esses aqui eu vou salvar. O resto não vou. Responde para mim, é isso que Deus fez aqui? É isso que Paulo está falando aqui? Claro que não, não é. Está falando aqui 7.000 homens, o que eles fizeram? Que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ok? Esses foram os 7.000 escolhidos pela graça. Ah, porque sim, escolheu eles? Não, eles não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Por isso, a graça de Deus atingiu esses 7.000 homens. Mostrando para Elias também que ele também não estava sozinho. Para ele parar de reclamar e seguir adiante, porque tinha outros 7.000 parecidos com ele que não dobraram os joelhos diante de Baal. E por não dobrarem os joelhos diante de Baal, eles eram os eleitos, escolhidos de Deus. Não porque Deus achou esses 7.000 mais bonitos ou mais porque sim, essa doutrina besta dos calvinistas. Ok? Vamos lá. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Que obras aqui? Você ser bonzinho, Não. Pelas obras da lei. Não é pela graça. Se é pela graça que são salvos, já não é pela lei, pelas obras da lei. Porque se fosse, a graça já não seria graça. Precisa falar mais alguma coisa? A mente não consegue atingir esse entendimento? Se não consegue, medite nessas palavras, irmão. Peça a Deus para que Ele mostre no seu coração, abra sua mente e o seu coração para que você consiga entender. E tire essa doutrina. É triste até. Bom, tire essa doutrina calvinista da sua cabeça. Tá? Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aí, Marcelo, você está falando para não acreditar no calvinismo, mas olha, tem como duvidar de uma passagem dessa, irmão? Vai na lei, vai procurar lá. Aqui essa passagem, né, ele está em Deuteronômio, no capítulo 29, a partir do versículo 4. Leia o capítulo 29 inteiro.
Faz esse exercício, você vai ver como a palavra de Deus é maravilhosa e é livre de todo esse carregamento de doutrinas estranhas, tá? Os eleitos, né? Vamos voltar. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Olha, Israel não estava conseguindo a salvação por conta da lei, né? Buscando a salvação por conta da lei, do cumprimento da lei. Mas os eleitos o obtiveram. Tem coisa que, né? Israel não estava conseguindo, mas os eleitos sim. Quem são os eleitos aqui? Aqueles que seguem a palavra de Deus. Ah, mas está falando que é pela graça. Deus escolhe. Não, não é. A graça de Deus é aplicada para aqueles que escolhem andar nos seus caminhos, para aqueles que estão com Deus, que seguem os mandamentos de Deus. Não é porque sim. Não é esse aquele que é escolhido aleatoriamente. Deus escolhe e elege e chama e justifica aqueles que seguem os seus mandamentos. Ah, mas ninguém consegue seguir os mandamentos porque todos somos pecadores, verdade. Na antiga aliança, a lei cobria os pecados por um ano, né, até o dia da expiação. Todas as festas. A gente vai fazer estudos mais para frente sobre as festas, tá? Se você não entende isso, a gente vai entender mais para frente. Sobre as festas. Depois, Cristo, cumprimento da lei. E crendo em Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Entendeu, irmão? Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Vai no contexto, Deuteronômio 29. Por que Deus tinha dado um espírito de atordoamento, olhos para não ver? Porque eles estavam dobrando os joelhos para Baal. Eles não estavam seguindo a palavra de Deus. Eles não obedeceram os mandamentos de Deus. Eles não fizeram nada que eles prometeram. Por isso Deus enviou esse espírito de atordoamento. Não é nem que enviou esse espírito. Por eles não acreditarem em Deus, o espírito não age neles. É simples. Não tem nenhuma complicação nisso, novamente. Continua no versículo 9. E Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Isso aqui está no Salmo, Davi está dizendo, Salmo 69. Essa passagem especificamente está no versículo 22 e 23. Mas o que está falando o Salmo 69? Que Davi estava sendo perseguido, estava sendo zombado, as pessoas, os próprios irmãos dele, né, os de Israel, zombavam dele. Por quê? Porque ele seguia as palavras de Deus, porque ele tentava seguir os mandamentos. Por isso ele está falando aqui que se transforma em laço, pedra de tropeço, porque o pessoal de Israel não estava seguindo os mandamentos. Por isso Deus dá esse espírito de atordoamento, olhos para não ver. Lê lá, Deuteronômio 29, 30, 31. Você vai entender o que eu estou falando. Ok? Versículo 11, Romanos 11, versículo 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Já falei isso, né? Agora há pouco. Deus estava provocando ciúmes de Israel, porque Israel provocou ciúmes em Deus. Deus estava retribuindo aqui os ciúmes por eles adorarem outros deuses, para salvando aqueles que não eram povo. Aqueles que não eram povo estavam sendo salvos e os que eram povo não. Olha só.
Mas eles caíram para que ficassem caídos. Aqui, Paulo já está dizendo sobre o povo, sobre a nação de Israel e em contraste com os gentios. Tá? Tem a parte individual aqui, mas nessa passagem específica, Paulo estava falando da nação, do povo de Israel, em contraste com os gentios. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Paulo que salva? Não, é Deus que salva, né? É uma maneira de falar, provocar ciúme e por causa desses ciúmes eles possam ser salvos, tá? Vamos lá. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Olha, isso daqui é carregado de tanta coisa, meu irmão. É carregado de tantas passagens aqui. Porque se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? O que está acontecendo aqui? Se você lê o Evangelho prestando atenção, Mateus capítulo 24, por exemplo, né, que fala dos últimos tempos, dos últimos dias, no finalzinho do capítulo 23 de Mateus, Jesus fala, eu não vou tomar esse vinho de novo, não vou estar aqui enquanto vocês não falarem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quer dizer, a nação de Israel vai reconhecer Jesus como Senhor. Nesse dia que Israel, como nação, reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, vai se cumprir isso. O que é a reconciliação, a aceitação de Israel, se não vida entre os mortos? O que vai acontecer nesse dia? A ressurreição, arrebatamento, corpo transformado, corpo glorificado, a vinda do Senhor. Olha, você percebia que isso estava nessa passagem? É isso que Paulo está falando aqui, tá? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, primícias, as festas de Deus. Não dá para entrar em detalhe de tudo aqui, mas está falando das festas, tá? Toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se algum dos ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é a você. Então, isso aqui Paulo está falando para os gentios, tá? Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Pausa. Por que os ramos da oliveira cultivada, do Israel, foram cortados? Devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ok? Tema, porque se os próprios ramos naturais, por causa da incredulidade, olha só, incredulidade, vamos analisar isso daqui. Eles seguiam a lei, acreditavam em Deus, acreditavam que a lei podia salvar. E então eles foram cortados devido à incredulidade? Como? Eles criam
na lei, nas coisas que eles estavam fazendo, mas não creram em Jesus Cristo, que é o cumprimento da lei. Essa incredulidade que está aqui, ele estava falando a respeito de Jesus. Eles seguiam as ordenanças, seguiam a lei, como se essas ordenanças fossem salvar eles. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Olha, Deus está falando aqui, ó. Paulo está falando, né? Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para quem? Para com aqueles que caíram. Foi Deus que derrubou eles? Não, eles caíram. Por quê? Porque eles não acreditaram. Porque eles não seguiram os mandamentos de Deus. É por isso que eles caíram. E a severidade de Deus para com esses é total. E bondade para com você, que crê, mas desde que você permaneça na bondade dele. Porque em Hebreus, o escritor de Hebreus fala que aqueles que caíram da graça de Deus, que uma vez conheceram as riquezas de Jesus, de Deus, e caíram, é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento de novo. Pois dessa forma, Cristo teria que ser crucificado muitas vezes para que isso acontecesse. Então, não é que se você cair, você caiu. Não, não tem mais volta. Mas Paulo está falando aqui sobre o povo judeu, tá? Povo de Deus que, pela incredulidade, caíram. Mas esse povo vai de novo né, ele vai acreditar. Ele vai voltar a acreditar. Isso é promessa, tá? E com esse povo ele vai exercer misericórdia. Mais abaixo aqui está falando, a gente já vai chegar lá. Tá? De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. É isso que ele está falando aqui. Tá? Os israelitas, os judeus, caíram para sempre? Não. Para que a plenitude dos gentios haja entrado. Para que Deus cumprisse as promessas feitas aos patriarcas. Mas o povo judeu caíram para nunca mais, né? Não. Eles, como cortou os ramos naturais e os ramos da oliveira brava foram enxertados, quanto mais os naturais. De que ele está falando aqui? Do povo de Israel, dos judeus. Esses aí vão ser novamente enxertados desde que creiam. Tá? Mas aqui está sendo falado como povo, não como o indivíduo. Tá? É importante que a gente entenda isso. Aqui, vamos lá, no versículo 25. Fala, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Tá? Até que haja entrado, até que chegue a plenitude dos gentios. Olha aqui a promessa de Deus lá para Abraão, Isaac e Jacó, que é a plenitude dos gentios, que seriam benditas todas as famílias da terra. Se você não entende isso daqui, volte e assista os vídeos anteriores no meu canal que falam sobre as duas casas de Israel. Aí você vai entender essa passagem aqui. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis.
Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Lembra? Oséias, capítulo 1, 2, vocês não são meu povo, não terei mais misericórdia. Depois ele fala, né? Vou juntar vocês de novo, vou ter misericórdia, porque grande é o dia que Deus semeia. Aqui, ó. Aqui, mais uma vez, sem citar a passagem, Paulo está falando disso daí. Que Deus tenha misericórdia de todos, pois todos sob a desobediência, para que exerça misericórdia para com todos. Ok? Então, irmãos, entendam. Os eleitos são aqueles que Jesus salva. É aqueles que Deus conheceu de antemão. Não porque Ele escolheu esse ou aquele que era mais bonito ou mais legalzinho. Esse pensamento calvinista não existe. E os eleitos são aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Aqueles que creram em Jesus Cristo. Aqueles que esperam pela redenção. Aqueles que são chamados. Aqueles que aceitam. Aqueles que vão entrar no milênio com Jesus. Aqueles que vão reinar na terra com Jesus. Aqueles que vão viver eternamente. Que vão ressuscitar dentre os mortos. Esses são os escolhidos. Esses são o povo de Deus. São esses. Não é esse pensamento calvinista que esse ou aquele. Tire isso da cabeça. Ok? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Uma ótima semana e até o próximo vídeo.